Estimados alunos do módulo 4, nós estamos aqui no 7º encontro, um encontro que, na verdade, cada aula poderia ser um encontro inteiro, né? Porque nós estamos aqui estudando textos extremamente importantes para a compreensão da doutrina da Seichanoye. Nós já estudamos, então, o texto Homens que Quero Formar, do livro dos jovens, estudamos o poema Vida Vívida, e agora estamos no estudo do prefácio do livro A Verdade da Vida, volume 7. O livro está aqui na minha mão, é o livro que a gente sabe que fala da vida cotidiana, são os 18 tópicos do modo de viver da Seichanoye, mas o prefácio desse livro é altamente relevante para que a gente entenda qual é a postura daquele que é adepto da Seichanoye, daquele que é líder da Seichanoye, qual é a postura e o pensamento que o mestre teve desde a fundação da Seichanoye, que está por trás aí do texto, está nas entrelinhas do texto. Então, é uma leitura. Eu nem contei quantas páginas tem, né? Eu vou contar aqui junto com vocês. 1, 2, 3. 3 folhinhas que demandam realmente um estudo, um mergulho profundo. Não é só pegar aí as 5 questões e mais a análise do relato e responder como se fosse um questionário dos anos 80, sabe? Que era a pergunta e uma resposta quase que objetiva, né? É entender o que nós estamos estudando, entender o que está sendo proposto, né? E o próprio material, ele menciona que muitos dos prefácios dos livros da coleção A Verdade da Vida são importantíssimos, tão importantes quanto o próprio conteúdo da obra em si. Agora vamos dar atenção a este prefácio. E aí a gente vai fazer, tendo como referência as perguntas que estão aqui. A primeira pergunta nos indaga como o texto se refere à essência do homem, quais os fatores que são mencionados que impedem a manifestação de sua força. Se você fizer a leitura do texto, você vai observar que ele mesmo já começa nos indagando e logo no segundo grande parágrafo, que começa aí com a palavra desde, nós temos a resposta direta. A essência do homem, a imagem verdadeira da vida, é constituída da mesma força grandiosa que criou o sol, a terra e a infinidade de corpos celestes. E ele ainda afirma, realmente dentro do homem se aloja a mesma força gigantesca que criou o universo. Mais do que responder literalmente aí, como o texto se refere à essência do homem, com essa força grandiosa que criou o universo, essa é a essência de todos nós, é entender que nós não somos somente esse mero corpo carnal, que às vezes é um pouco maior, menor, às vezes a gente se considera pequeno, a pessoa se olha no espelho e se enxerga menor do que ela é, porque ela vê no reflexo ali, na projeção, refletida no espelho, ela enxerga só uma massa corpórea. E nós somos mais do que isso, em nós habita essa grande força criadora de todo o universo, né? E essa força é capaz de desenvolver, de resolver, de desatar todos os nós, resolver todos os problemas. Basta mergulharmos nela e entender. Tudo é um. Então, isso não é um problema, isso não é uma dificuldade. É um esmeril para que eu consiga perceber que eu sou a própria força grandiosa. Eu sou como os astros, eu tenho toda essa potencialidade em mim.
Agora, o próprio texto já responde também na sequência os fatores que impedem a manifestação desta força, a manifestação da própria força natural do indivíduo. E está bem claro, quando o homem despertar para a existência dessa força gigantesca. Então, o primeiro fator que impediria seria não despertar. Né? Esse já está aqui claro para nós. Mas ele ainda traz alguns outros tópicos importantes. Aí ele diz, quando o homem não despertar, quando o homem despertar para a existência dessa força gigantesca e eliminar o seu complexo de inferioridade, bem como desatar as amarras da autoprisão resultante da consciência de culpa, conseguirá manifestar uma força extraordinária que ele jamais imaginou possuir. Porque você se olha refletido aí no espelho, né? Você olha para você mesmo, e talvez esse enxergar-se menor faz com que você se sinta inferiorizado, faz com que você se amarre em acreditar, no valor de acreditar que você é só um corpo. Então, se você não tem dinheiro agora, você não pode fazer nada. Se você não tem saúde, você não pode fazer nada. Se você não tem a sua alma gêmea, você não pode fazer nada, não é feliz. E aí você se amarra a esses conceitos e fica prostrado. E aí, como você vê outras pessoas, talvez prosperando, encontrando a sua felicidade, a pessoa se sente culpada e fala, o que eu fiz de errado? Eu devo ter nascido errado, nasci realmente sem sorte alguma. E são esses os fatores que impedem o homem de manifestar toda a força que já é inerente a ele. E aí, quando eu falo ele, parece que é outra pessoa, mas é inerente a cada um de nós. Então, olhar para esse pequeno trecho, são 15 linhas, talvez, que trazem para a gente uma reflexão tão profunda, e permitir, através desta reflexão, olhar para si. Esse é um valor importantíssimo desses estudos que estamos fazendo, dos textos importantes, né, de prefácios importantes ou poemas importantes. É olhar para si próprio e fazer a conversão do eu. Sair de um conceito limitante e alcançar a liberdade espiritual, a autonomia espiritual, de aceitar sem nenhuma resignação que nós somos imagem e semelhança de Deus Pai Criador, nosso Pai. Nós temos a mesma força que o nosso Pai, tá bom? E aí você pode discorrer mais e refletir mais. Objetivamente, as respostas são essas, né? Quer dizer, eu já estendi aí um pouquinho, mas você pode responder de forma objetiva. A questão é que isso talvez nos limitaria também nas reflexões. Por que a Seichanoye pode ser considerado uma religião? Qual o conceito de religião que é apresentado no texto? Então, se nós virarmos a página da primeira página do prefácio para a segunda página, está dito o seguinte. Aliás, pode-se dizer que, além de serem fatos científicos, são também religiosos. E ele está falando a respeito de como é a constituição da doutrina da Seichanoye. Ela traz os elementos científicos e ela traz os elementos também religiosos. E aí ele finaliza dizendo, pois é a religião que faz o homem se conscientizar da unidade entre o indivíduo e o todo, entre o limitado e o infinito. Se a ciência nos limita a aspectos materiais, a análises, hipóteses do que é material, a tentar entender o universo ou tentar entender Deus a partir de experiências, tudo bem, energia,
né? Hoje a gente já pode falar dessa forma, mas com elementos materiais, a religião vai trazer para nós desde sempre a perspectiva mais clara de que, apesar de eu usar este corpo carnal, que é limitado, porque ele tem um começo, um meio e um fim, é através desse corpo carnal que eu expresso o ilimitado. Eu expresso a perfeição da imagem verdadeira. É a religião que nos conecta ou reconecta a essa essência divina de que nós somos, vou repetir, imagem e semelhança de Deus. Então, às vezes a gente não pensa nessas questões, a gente tende a usar alguns artifícios como a etimologia da palavra. Etimologia de religião é uma etimologia enorme, tem muitos vieses, mas aí a gente acaba emprestando aquela que fala religare, então me religa e tudo mais, e a gente aceita isso como um fato. Vamos estudar mais, entrar mais na essência de tudo. Olha que bonito, vou ler de novo, né, o que o mestre fala. É a religião que faz o homem se conscientizar da unidade entre o indivíduo e o todo, entre o ilimitado e o infinito. Então, é aqui, já que a verdade é que nos liberta, então, se a religião tem o propósito de transmitir a verdade, ela também tem o propósito de tornar o homem livre, tá? E aí vem a terceira questão. De que forma a verdade pode libertar o ser humano? E que liberdade é essa? Olha só, já enganchando na questão terceira, nós estávamos falando a respeito da liberdade. Dentro do homem aloja-se a força que rege o universo, e tenho expressado isso com as seguintes palavras: o homem filho de Deus, dotado de força infinita. E a força que rege o universo e que está também alojada no homem é originariamente imaculada, razão pela qual tenho afirmado que o homem é originalmente isento de pecado e doença. De que se trata? Isso se trata da verdade. A partir do momento em que o homem desperta para a sua essência livre, né, isenta de pecado, que não morre, que não adoece, que não peca, porque o pecado não existe, a morte não existe, a doença não existe. E não existe porque não foi criado por Deus. Não é que aqui no plano fenomênico em que nós vivemos, não haverá pessoas que não morram, vão viver eternamente. O ser eterno, indestrutível, inadoecível e imortal, esse sim, não morre porque nunca nasceu. Ele sempre foi. Desde sempre ele existiu. Nesse plano fenomênico, ocupamos esse corpo carnal. E ele tem um papel, que é ser um instrumento, uma ferramenta, para que nós possamos louvar a Deus Pai Criador, honrar o nome de Deus Pai Criador através das nossas ações cotidianas. Extensivamente nós amamos os nossos pais, que são a manifestação do amor de Deus aqui na terra, os nossos antepassados, e aí vai. Então, quando a gente conhece a verdade, ela nos liberta. Então, se a gente permanece só com o conhecimento teórico, ele é importante, mas só o conhecimento teórico, ele nos deixa somente vamos imaginar que a cada conhecimento teórico que a gente tenha, o nosso cérebro fique maior. Imagina, a gente vai ficar com um cérebro enorme a cada conhecimento teórico que nós tivermos, só para ilustrar. Mas não é isso. Ele é absorvido e ele vai ter significado quando ele for colocado em prática, né? Mas aí também tem um entremeiozinho entre a prática e o conhecimento teórico, que o próprio prefácio estuda conosco, né? Como um conhecimento pode se tornar convicção? E como realizar esta mudança quando nos referimos à verdade? E aí, na página seguinte,
no parágrafo que começa com "se a verdade não se manifesta", ele já vai esclarecendo para nós. Se a verdade não se manifesta concretamente no cotidiano, é porque não penetrou no subconsciente e não se tornou convicção. Então vamos conectar com o que tínhamos falado. Então, não é simplesmente tornar o seu cérebro gigante, e aquele que sabe mais é o que tem o cérebro maior. Até, às vezes, os desenhos animados, filmes, né, de ficção científica têm um pouco dessa alegoria. Não é isso. Os conhecimentos teóricos, eles vão sendo absorvidos por cada um de nós, mas eles precisam fazer parte de cada um de nós de forma verdadeira. E nós vamos passar a agir de forma natural, tendo esses valores realmente eternos, os valores verdadeiros, aqueles que nos levam a Deus, como parte de cada um de nós, né? O texto continua: a verdade deve passar do conhecimento para a convicção e dessa para a vivência. Do contrário, não se pode dizer que ela foi assimilada realmente. Então, quando um conhecimento se torna convicção? E como realizar essa mudança quando nos referimos à verdade? Nós estamos falando, então, de realmente tornar parte de nós. Por isso nós usamos a ferramenta da mente. Repetidas vezes lendo, repetidas vezes estudando. Não é uma vez só que eu leia o livro aqui, A Verdade da Vida, volume 7, que é o que está aqui em minhas mãos, que eu já absorvi todo esse conhecimento. Eu tomei ciência do que está escrito, mas realmente, para compreender, eu preciso me empenhar nesse estudo. E quanto mais eu me empenho, mais isso vai fazendo parte de mim, e eu vou adquirindo convicção daquilo que eu estou estudando. E quando eu adquiro essa convicção, torna-se natural o processo da vivência. Porque não teria outra forma de viver senão essa. Sabe quando a criança... Vou dar um exemplo de uma criatura conhecida minha, que é minha filha. Cresceu no ensinamento da Seiichi Noye. E numa ocasião, indo para a academia de Ibiúna, eu dei para elas, né, as 3 tinham ido, dei para a mais velha uma importância em dinheiro. Falei: olha, mamãe quer que você compre a foto lembrança, que custava R$5, sei lá, na ocasião, e traga o troco, porque a mamãe vai precisar. E quando elas voltaram da academia de Ibiúna, a primeira coisa que eu perguntei, porque mente pobre é terrível, né? Não foi se o seminário foi bom, não foi nada disso. Foi: cadê o troco? Não me julguem, foi só um momento da vida, mas foi um aprendizado. E aí ela falou: que troco? E quando a criatura pergunta que troco, aquele com a mente na pobreza, né, entendendo que ser rico é ter um valor, ou que precisava daquilo, enfim. Falei: o troco. Aí relembrei a história, ela falou: ai mãe, sabe o que acontece? É que o tio, contando as histórias da Seiichi Noye, contando as historinhas para a gente, ele falou que a gente, quando recebe muito do universo, muito de Deus, a gente pode retribuir, ajudando o papai e a mamãe, a gente pode retribuir mentalizando, fazendo boas orações, e pode retribuir também oferecendo o dinheiro, né? Uma doação. E aí, óbvio que eu já sabia que ele estava falando da gratidão, e aquele sangue foi subindo. Eu falei: o que essa menina vai falar? E ela disse: então, mãe, nós recebemos tantas bênçãos, né? Então, aí, para agradecer a Deus por tudo que recebemos, eu depositei todo o troco lá. Tenho certeza que eu fiz a coisa certa. E ela fez mesmo a coisa certa. Eu, naquele momento, queria me tornar um avestruz, porque ela estava me dando uma lição. Por que eu estou contando isso? Porque a criatura que cresceu ouvindo, estudando, do jeito da criança, mesmo como criança, estudando a sua maneira, a maneira que os orientadores de reunião de criança transmitem o ensinamento, isso faz parte já do subconsciente, e a ação não pode ser outra. É natural
que o indivíduo haja de acordo com as suas convicções, com os seus valores, os seus princípios. Compreendem? É só uma ilustração aí para a gente poder dar sequência a esse estudo. E aí a quarta questão nos indaga: como um conhecimento se torna convicção? Aí nós já respondemos, né? Nós estamos falando realmente da constância, da intensidade, do quanto nós nos dedicamos para estudar realmente, e não só nos informarmos a respeito de alguma coisa. Né? Se eu quiser ter uma informação, o que fala na página 127, eu abro, e está lá, me informei. Mas se eu quero realmente entender o que está ali e tornar isso parte de mim, eu preciso me envolver um pouco mais com esse estudo. Tá? E como realizar essa mudança quando nos referimos à verdade? Não tem outro jeito, né? Nós já falamos e vamos nos repetir aqui. Nós vamos falar da prática, prática, prática. A verdade, ela precisa ser vivida intensamente. É por isso que essas 3 perguntas estão totalmente alinhadas, né? E aí vem a quinta pergunta: o que podemos dizer quanto ao conhecimento? O próprio mestre, nós vamos localizar aqui o mestre falando a respeito dessa questão do intelectual. Conhecer a verdade na teoria é o mesmo que tomar conhecimento da existência de abundante água na represa. Então, eu sei, eu tenho conhecimento, é uma ciência, ou ciência no sentido de estar ciente, de saber. Né? E aí ele pergunta ainda: por que não basta convicção e vivência? Eu tenho que saber também. Pensem comigo, as pessoas que agem, que fazem as coisas e fazem sem saber o porquê estão fazendo, elas acreditam, mas sem terem estudado, sem terem realmente mergulhado e terem se aprofundado, elas acabam esquecendo, porque isso é momentâneo. Pense que, olha só, vamos pensar em matemática. Talvez na sua época escolar, você tenha memorizado algumas fórmulas matemáticas. Será que elas fazem parte de você? Então, só você aceitar o que foi dito, ok, e agir, né? Desenvolver os exercícios de matemática em função dessa fórmula, não te torna conhecedor do que vem a ser a fórmula. Então, é um processo completo. Se eu conheço profundamente no nível que está proposto aqui, né? Que é o nível de tornar isso parte do nosso subconsciente, ou seja, faz parte de algo que é nosso de verdade, né? E não só algo que vai ficar e a gente vai usar porque agora casualmente eu preciso, depois eu não preciso mais, eu esqueço, né? E aí eu faço, nem sei direito por que eu estou fazendo. Então, pensem aí por esse caminho. Talvez você, aí aluno do módulo, encontre outro viés para responder. Mas se você se aprofundou aqui no texto, você entendeu que quando o professor Taniguchi está falando aí da questão da represa, né, ele continua dizendo: apenas saber da existência de água não é suficiente para obtê-la. Devemos fazer com que a água penetre na rede subterrânea de abastecimento subconsciente. Porém, ainda assim não teremos água. Precisamos, por último, abrir a torneira. O que quero dizer é que a verdade tem de ser praticada e vivida. O presente volume, abordando a vida cotidiana, fala exatamente sobre o modo de viver. E aí depois ele vai indicar, olha, aí a gente tem o volume 8, que vai falar da prática contemplativa. Então é tudo um pacote. É um tripé em que a Seichonoye se apoia: conhecimento, convicção e prática. Então, são os estudos disciplinados, sistemáticos da doutrina,
né? Realmente a convicção que é essa aceitação que nós temos e o agir, que são fundamentais. Aí a gente já vai extrapolando, né? Aí ele tem a sexta questão, que é muito bacana, porque aqui nessas poucas páginas, o Sagrado Mestre ele traz para nós o relato do Senhor N. Qual é a proposta aqui? Qual que era o problema? Aí você vai observar o problema do Senhor N, que é muito peculiar, né? Inclusive ao ponto de achar que, por estar há tanto tempo na Seichanoye, já deveria ter resolvido esse problema, né? E por que será que esse problema se prolongou tanto? Ele mesmo faz a sua reflexão. E ele tem um processo de reflexão interessante, porque, na verdade, ele vai novamente falar a respeito do que nós estamos comentando. Já li a verdade da vida, já sei tudo sobre o ensinamento da Seichanoye. Nós conhecemos discípulos do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi que estão lá e que foram os nossos sagrados mestres, o professor Seicho Taniguchi, o nosso Supremo Presidente, professor Masanobu Taniguchi, e aí os demais discípulos que têm aí os seus textos escritos, né, professor Katsumi Tokuhisa, enfim, foram grandes líderes da Seichanoye que leram muito mais de uma ou duas vezes a coleção A Verdade da Vida. E, às vezes, de forma arrogante, a gente fica fazendo essa brincadeira toda e fala, já li, já entendi, ele só se repete. Se a minha mente está com esse pensamento, é preciso que eu me desvencilhe desse velho eu e leia como se fosse a primeira vez, mas nunca vai ser a primeira vez, né? Porque a gente já está transformado e a gente lê de novo e lê de novo, porque quando a verdade é assimilada quando o seu conhecimento se transforma em convicção e essa convicção se transforma em prática. Por isso, nós precisamos nos empenhar. E o Senhor N, ele precisou desse empenho para transformar o que estava lá como um conhecimento superficial na verdadeira convicção e passar dessa convicção para a prática. E aí você vai ler a história, essa eu não vou contar não, tá? E vai perceber como foi grandiosa a decisão que ele tomou, uma decisão séria, porque decisão é algo bem sério. E para a gente fechar, eu até fechei o livro, mas para a gente fechar aqui o estudo, vale a pena que nós entendamos. O mestre fala, aqui eu citei a cura de uma doença, mas o objetivo deste livro não é a cura de doenças. Isso tem que ficar claro aqui. Quando nós estivermos estudando, você vai ler aí a história do Senhor N e vai perceber que ele está falando da cura de doenças, né? Mas o livro, inclusive sendo lido com essa visão, ele se propõe a indicar a maneira correta de encarar e resolver todos os tipos de problemas na vida prática, todos os tipos de situação. E a saúde, né, é apenas uma das facetas da nossa vida. Nós temos as questões de relacionamento, nós temos as questões profissionais, nós temos as questões de estudo, e todos esses desafios, tendo como base o conhecimento, a convicção e a prática, eles serão trampolins para que nós alcancemos o sucesso. Então, aqui a gente compartilhou uma leitura das respostas que estão aqui, e a sugestão agora é a seguinte: você vai responder do seu jeitinho, tá? Aí você vai escrever as suas respostas, e a sugestão é que você possa compartilhar com os amigos da sua turma, aí da sua regional, as suas reflexões pessoais, para que possam engrandecer ainda mais nesse momento de apreensão, de estudo sistemático do ensinamento da Seichanoye. Sucesso a todos!